E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa oitava aula da parte 3. Antes de continuar o assunto, de falar da segunda lei da termodinâmica, eu resolvi trazer alguns exercícios para vocês, como exercícios de gases e termodinâmica das nossas aulas anteriores, onde a gente viu aquela introdução, né, as transformações isobáricas, isocóricas, isotérmicas, e também da primeira lei da termodinâmica, onde a gente viu lá a lei de Clapeyron, de Gay-Lussac, etc. Então vamos começar. Exercício número 1. 5 mols de um gás perfeito se encontra a temperatura de 600 Kelvin, ocupando um volume de 0,5 metros cúbicos, certo? Então, ele me deu o número de mols, me deu temperatura e me deu volume. Mediante um processo isobárico, iso igual, bárico de pressão, certo? Então, processo de mesma pressão. O gás é submetido à transformação indicada no gráfico. Então, a gente vê o gráfico aqui, né? Onde tem gráfico de pressão e volume. Ó, as unidades estão corretas. Para vocês verem sempre um gráfico, veja se está nessa unidade. Ó. Newton metro quadrado, ou isso aqui é a mesma coisa que Pascal. Então, tá certa a unidade. E o volume sempre tem que estar em metros cúbicos. Ou seja, se está em metros cúbicos, então correto. E a transformação que ele está fazendo é o volume inicial 0,5 e o volume final 0,1. Como tem a mesma pressão, então a setinha ela está paralela ao eixo do volume e perpendicular ao eixo da pressão, certo? Bom, vamos ver o que o exercício pede. Letra A. Determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. Ou seja, qual o valor desse pezinho aqui? B. Qual a temperatura final do gás? Qual a temperatura nesse pontinho aqui? Ó? Qual a temperatura final? C. Calcule o trabalho realizado pela transformação indicada. Com esse cálculo pode ser feito pelo gráfico. Bom, o gráfico, a gente lembra que tem uma formulinha lá e dá para a gente relacionar para achar o trabalho. A D. O trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? Explique. Vamos lá. E uma coisa muito importante que é a constante universal dos gases, que é o R'. Lembra que a gente comentou? Que ele tem assume alguns valores? Nesse exercício em específico, a gente vai utilizar o valor de 8,31 Joule/mol/Kelvin. Vamos lá. Determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. Como a gente vai fazer isso? Bom, antes disso, se tiver alguma dúvida, ou se você achar que souber, pausa o vídeo e depois continua a resolução junto comigo. Bom, então, seguinte. Para a gente achar a pressão do gás, ele deu todas as informações que a gente precisa, né? Ele deu o volume, ele deu o número de mols, ele deu a temperatura inicial e ele me deu a constante universal. Basta a gente fazer o quê? Aplicar a equação de Clapeyron, dada por PV/nRT. Essa equação. Então, dá para a gente calcular a pressão do gás nesse processo. Vamos substituir os valores. E a gente não tem, V é 0,5, número de mol 5, R é 8,31 e a temperatura 600. Fazendo as devidas contas, a gente vai achar uma pressão de aproximadamente 49.860 Nm². Certo? A gente aproximou esse valor para 5 vezes 10 a quarta, ou 5 com 4 zeros no final. Nada mais nada menos que 50.000 Nm². Certo? Como é um número bem próximo, às vezes o exercício, se for de alternativa, a gente pode aproximar. Ok? Beleza. Então, a gente achou o quê? A pressão exercida por esse gás. E como a gente sabe que é uma transformação isocórica, a pressão vai ser a mesma. Perfeito? Beleza. Letra B. Qual é a temperatura final do gás? Opa, como a gente vai achar isso? Falando no exercício que é uma transformação isobárica, né? Ou seja, a pressão ela é constante, como a gente pode relacionar com as fórmulas que a gente aprendeu? Opa, professor, eu me lembro que tem uma fórmula onde que Charles, né, aquela que falava processo isobárico e tal. Sim, temos essa fórmula. Por quê? O exercício ele nos deu o volume inicial e final. Basta a gente olhar naquele gráfico, lembra? O gráfico ele fala que o volume inicial, volume 1, né, é 0,5 e o volume final 0,1. E a temperatura inicial, que é meu T1, é de 600. Então, aqui o nosso gráfico, ó, a temperatura inicial ele fala anunciado, é 600. O volume inicial, aqui ó, 0,5.
No volume final, onde está o final da minha setinha vermelha, 0,1. Opa, a gente tem todas as informações. Basta a gente aplicar o quê? Essa fórmula, V1T1 igual a V2T2, relacionando o volume e a temperatura. Também substituir os valores. A gente tem V1, sim, 0,5, a temperatura inicial, 600. Opa, aqui saiu 3 iguais, mas considerem um só, tudo bem? Aqui, 0,1 e a minha temperatura 2, certo? Bom, fazendo as contas, que é simplesmente eu fazer a cruzinha, né? Aqui, deixa eu pegar a caneta para vocês. Basta a gente fazer essa transformação aqui, ó. 0,5 vezes T1, 600 vezes 0,1. A gente passa 0,5 dividindo esse número aqui, que dá, no caso, 60. Certo? Então, se a gente dividir 60 por 0,5, dá 120 Kelvin, que é o valor da temperatura final que a gente quer. Perfeito? Como é a temperatura inicial em Kelvin, 600, a final também vai ser em Kelvin. Letra C. Calcule o trabalho realizado na transformação, indicando com esse, o cálculo pode ser feito por meio do gráfico. Beleza. A gente tem o gráfico, certo? A gente tem o valor da pressão e a gente tem volume. Poxa, professor, eu não sei se eu estou me lembrando muito bem, certo? Mas eu me lembro que tem alguma coisa a ver com a área, né? Opa, sim, tem a ver sim. Lembra que eu expliquei nas nossas aulas que quando eu tenho um gráfico de PV, eu sei a pressão e tenho uma variação do meu volume, eu aplico a fórmula do trabalho. O trabalho, que é meu W, nada mais é do que o meu P ΔV. Eu tenho a pressão, eu tenho a minha variação de volume. Basta colocar na fórmula. Bom, a minha pressão é 5 vezes 10 à quarta. Minha variação de volume é meu V2 menos o meu V1. Ou seja, meu volume V2 é 0,1, que é meu final, menos meu 0,5, então eu tenho uma variação de volume negativa, 0,4 metros cúbicos. E está correto esse valor. É negativo porque o gás está indo de 0,5 para 0,1, ou seja, o volume do gás diminuiu, logo a variação tem que ser negativa. Aplicando essa fórmula no trabalho, a gente obtém um valor de menos 200 Joule. Ou se a gente colocar em notação com base de potência, né? Então, menos 2 vezes 10 à quarta Joule, certo? E a última pergunta é, o trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? Vamos explicar. Como o gás está sendo comprimido, ou seja, o volume está indo de 0,5 para 0,1, né? Eu estou comprimindo o volume do meu gás. Isso é, o volume está diminuindo, o trabalho vai ser realizado sobre o meu gás, pelo meio externo. Lembra lá na nossa aula, vamos dizer, simuladorzinho? Quando o êmbolo, né, ele diminuía, o trabalho, a variação do volume, ele ia ser o quê? Negativa. Consequentemente, o meu trabalho negativo e ele vai ser realizado sobre o meu gás, porque o meio externo está empurrando o meu êmbolo, né? Então, o trabalho estava sendo realizado sobre o meu gás, porque ele estava comprimindo, ou seja, a variação do meu volume foi negativa, ok? Certinho? Beleza, gente? Agora o nosso exercício 2, ele trata de uma certa massa de gás ideal sofre o processo termodinâmico indicado no gráfico ao lado. E já vamos colocar. Tendo T1, 200 Kelvin, é a temperatura inicial, e no processo T2, 900 Kelvin, a temperatura final. Ou seja, aqui está o nosso gráfico, ele fala que em 1 é T1 a 200 Kelvin, uma pressão de 4 vezes 10 à quinta, porque é muito importante a gente ver, o estudante muitas vezes confunde, coloca só 4 na equação, e não vê aqui na unidade da pressão, multiplicando um 10 à quinta. A gente tem que sempre ver a escala, qual que está? Utilizando 4 vezes 10 à quinta. Então, a gente vai colocar na equação 4 vezes 10 à quinta. Um volume não só de 2, mas de 2 vezes 10 a menos 3, certo? Tem que sempre ver a transformação, beleza? E na minha temperatura T2, 900 Kelvin, com volume de 6 vezes 10 à quinta, e um volume V2 que a gente não tem. É o que ele pede. Letra A, ele pede esse volume. Bom, professor, análogo ao exercício anterior, a gente vai utilizar a equação de Clapeyron, né? Por quê? Porque a gente tem as
as variáveis que necessitamos e uma que a gente desconhece, que é o V2, certo? Então, a gente vai utilizar a equação que ela vê as três variáveis de estado, ou seja, a pressão, a temperatura e o volume. Então, a gente vai aplicar V tipo Votó, certo? A gente tem nossa pressão inicial, que é 4 vezes 10 à quinta, não podemos esquecer. 2 vezes 10 a menos 3, que é o nosso volume inicial, dividido pela nossa temperatura inicial, que é 200. Igualando isso à minha pressão final, que é 6 vezes 10 à quinta. E meu volume final, que é o que eu quero saber. E 900 é minha temperatura final. Fazendo as contas, a gente acha um volume final V2 de 6 vezes 10 a menos 3. Bom, concordam que, vejam, quando eu tenho esse esqueminha, minha pressão está aumentando, meu volume está aumentando e a minha temperatura também está aumentando. Eles têm que aumentar para manter a mesma igualdade dos dois lados, certo? Então, a gente achou a nossa letra A. B. O trabalho realizado no processo, indicando se esse trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Poxa, professor, mas esse parece exercício anteriormente, né? O C e o D do exercício número 1, só colocado em um número só. Sim, exatamente. Porém, um diferencial. Lembra que o gráfico ele estava apenas aqui a uma pressão, né? Pressão horizontal. E agora a pressão está variando, né? Só que a fórmula do trabalho, né, que é o W nosso, qual é a fórmula? Vou escrever aqui para vocês. A fórmula, né, é o W é igual a P delta V, certo? Então, aqui é o trabalho, que é o W, é igual a minha pressão, vezes o meu volume, certo? Só que aqui a minha pressão está variando, não tenho delta P. Né? Eu tenho meu delta V, que o volume está variando, mas na fórmula eu não tenho meu delta P. Então eu não posso utilizar essa fórmula aqui. Que outra forma a gente pode utilizar? Poxa, lembra que o meu professor ensinou outro modo, né? Falar que o trabalho também é a área do gráfico abaixo dessa curva, certo? Então, eu posso calcular o trabalho fazendo a área dessa figura. Na passada, a gente também podia fazer isso, é um quadrado, né? Só fazer base vezes altura. Aqui é um retângulo, ou seja, é a formação de um quadrado mais um triângulo. Como a gente faz a área só do retângulo mesmo, lembra? É a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. É o que a gente vai fazer. Vamos lá. O trabalho dado no processo é dado pela área do trapézio, certo? A trapézio que é a área de um quadrado mais a área de um triângulo. É a mesma coisa. Se você fizer isso separado, tem que dar o mesmo valor. Eu vou fazer aqui com vocês. O trabalho ele é praticamente a área abaixo da curva. Então, vamos lá. Lembra que eu falei qual que é a fórmula? É a base mais base. Então, 6, a base maior aqui, ó, é essa daqui. 6 vezes 10 à quinta, né? Ó, 0 até o número 6, a gente olha no eixo da pressão. Mais de 0 até 4 vezes 10 à quinta, certo? Vezes a minha altura. Qual é a minha altura? Essa variação aqui. É 6 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 3, certo? Que vai dar esse número aqui. Dividido por 2. Fazendo as continhas, a gente chega num valor que o trabalho é 2 vezes 10 a terceira joule, certo? Trabalho em joule. Bom, o trabalho nosso, diferente da outra questão, ele deu positivo. O que isso significa? Bom, significa que como se trata de uma expansão, ou seja, a minha setinha está subindo, o meu volume está aumentando, a minha variação de volume foi positiva, ou seja, de 2 vezes 10 a menos 3 foi para 6 vezes 10 a menos 3, significa que esse trabalho é positivo, logo, esse trabalho está sendo realizado pelo gás, não sobre o gás. Não está alguém comprimindo o gás. Ou seja, o meu gás ele está realizando o trabalho para ter essa expansão. Então, quando o trabalho é positivo, o trabalho está sendo realizado pelo gás sobre o meio exterior. E no exercício anterior, o trabalho era negativo. Ele era realizado sobre o gás. Agora, quando o trabalho é positivo, ele está sendo realizado pelo gás. Certinho? Beleza, gente?
O exercício 3 fala o seguinte: 6 mols de um gás ideal monatômico sofrem um processo termodinâmico AB, indicado no gráfico dessa figura. Então, quer dizer que eu tenho um gás que está indo do estado meu A para o estado meu B, certo? E me dá o volume inicial, a pressão inicial, a pressão final e o volume final, certo? E a constante universal dos gases é 8,31. E ele me pede A temperatura inicial e final do gás. B, a variação da energia interna do gás no processo AB, ou seja, o meu ΔU, certo? Letra C, o trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B. E a quantidade de calor trocada pelo gás na transformação, de A para B. Então, o diferencial desse exercício é que, fora o trabalho e as temperaturas que ele está pedindo, que a gente já viu em exercícios anteriores, ele está pedindo calcular a energia interna e a quantidade de calor. Vamos começar. Primeiro, calculando a temperatura inicial e final do gás. Bom, a gente tem o que a gente tem? A gente sabe o volume inicial e a pressão inicial. Dá para a gente simplesmente achar a temperatura por PV/NRT, certo? Porque a gente tem o número de mols que ele deu, que é 6 mols, e essa é constante. Não muda do estado A para o estado B, não vai aumentar o número de mols ou diminuir, não. Sempre vai ser 6 mols. Pressão a gente tem, pressão inicial. O R é constante. E o volume inicial a gente tem. Assim a gente acha a temperatura. Então, para a letra A gente tem PAVA, NRA. Então, a gente pega 3 vezes 10 a quarta, porque agora a pressão, ó, lembra de olhar no gráfico? A gente olha que a escala está 10 a quarta. Então, a gente tem que colocar 3 multiplicando 10 a quarta, certo? O volume está em metros cúbicos, então deixe em metros cúbicos mesmo, certo? Então, o volume vai ficar V0,1. O número de mols que ele deu, 6 mols, vezes a constante universal dos gases, que é 8,31, vezes a temperatura, que é TA. Fazendo essas contas, a gente acha uma temperatura de 60 Kelvin. Olha, a resposta sempre vai dar em Kelvin. Por quê? Porque a constante universal que a gente está usando é mol Kelvin. Então, vai cancelar as outras igualdades, né? Vai sobrar só o Kelvin. Então, a temperatura final sempre vai resultar em Kelvin. Ok? Fazemos a mesma coisa com o meu B. O meu B, a gente também não tem o TB, que a gente quer achar. Então, a gente tem a pressão no meu final, que é do meu ponto B, né? Que é 5 vezes 10 a quarta. Meu volume final, que é 0,3, o número de mols é o mesmo, e a constante 8,31, que é a mesma. Fazendo as manipulações, a gente acha uma temperatura de 301 Kelvin. Certinho? Beleza. Agora ele pede a variação da energia interna do gás no processo AB. Olha, lembra quando o professor explicou lá na aula teórica? Fala o seguinte, que a variação de um gás monatômico é o ΔU, certo? E qual que era a formulinha mesmo do ΔU? Olha, era ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. Ou seja, o número de mols a gente tem, o exercício nos deu, que é 6, certo? O R a gente também tem, que o exercício nos deu, que é 8,31. E a variação de temperatura? Opa, a variação de temperatura a gente achou na letra A, né? A gente achou a temperatura final, que é o B, e a inicial, que é o A. Então, basta a gente aplicar na fórmula, né? 3 meios de NR, PD menos TA, e a gente substitui os valores. Número de mol 6, constante 8,31, variação de temperatura 301 menos 60, resultando em uma variação de energia interna, um ΔU, de aproximadamente 1,8 vezes 10 a quarta. Porque muitos exercícios, eles não, a gente chega aproximado, né? Às vezes a resposta não dá totalmente certa, né? Então a gente tem que chegar aproximadamente. Então, aproximadamente o número que a gente consegue chegar é esse aqui, 1,8 vezes 10 a quarta, certo? Joule. Não esquece da unidade, que é muito importante. Letra C. O trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B. Olha, aí basta a gente olhar o gráfico, né? A gente lembra que para calcular um trabalho, igual no exercício anterior, é só fazer a área do meu trapézio que está aqui na figura, certo? Vamos fazer a área. Realizar é só fazer a área do trapézio. Então, o trabalho ele é
ele é praticamente a minha área, ele equivale quase, equivale a semelhante à minha área. Ou seja, aquela formulinha que eu uso, trabalho igual a P delta V, então se eu fizer a minha área da minha curva, eu também vou essa mesma quantidade. Vamos lá. Lembra qual que é a fórmula da área do trapézio? A gente somar a base maior, que ó, 5, né, aqui, vezes 10 à quarta, mais 3 vezes 10 à quarta, então 5 10 à quarta mais 3 10 à quarta, multiplica pela altura, que é a diferença aqui, né, 0,3 menos 0,1, e divide por 2. Se preferir, faz a área do quadrado e soma a área do triângulo. Dá na mesma também, é só você dividir aqui, ó, certinho? Beleza. Então, a gente acha que um trabalho de 0,8 vezes 10 à quarta joule, certo? Eu deixei tudo em 10 à quarta para ficar numa unidade de potência igual. Por exemplo, você podia achar 0,8 vezes 10 à quarta é a mesma coisa que eu colocar 800 joule, certo? Só que eu coloquei 0,8 vezes 10 à quarta para ficar na mesma unidade da variação da energia interna. Feito? Para finalizar, a minha letra D pede a quantidade de calor trocada pelo gás na transformação de A para B. Opa, o Qzinho. Aí eu pergunto, a gente tem variação da energia interna, a gente tem trabalho, e agora ele está pedindo a quantidade de calor. Que fórmula mesmo que relaciona? Opa, a primeira lei da termodinâmica, que é a quantidade de calor, é a variação da energia interna mais o trabalho. Ou ΔU, que é a variação da energia interna, é a quantidade de calor menos o trabalho. Certo? Então, segundo a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor trocada por um meio é causada a paralisação de trabalho ou atua na variação da energia interna do gás. Então, basta substituir na equação aqui embaixo. Então, basta a gente substituir na equação ΔU aqui menos trabalho. ΔU a gente tem que é 0,8 vezes 10 à quarta, a quantidade de calor que a gente quer descobrir, menos o trabalho, que é 0,8 vezes 10 à quarta. Então, a gente resulta numa quantidade de calor de 2,6 vezes 10 à quarta. Basta simplesmente passar esse 0,8 vezes 10 à quarta para o outro lado, somando. Certinho? Beleza. Um ponto muito importante a ser ressaltado é que, durante o processo AB, lá mostrado no meu gráfico, o gás ele vai receber do meio externo uma quantidade total de energia na forma de calor. Ou seja, ele vai receber essa quantidade de calor, 2,6 10 a quarta joules. Certinho? Essa quantidade que meu gás vai receber é 0,8 vezes 10 a quarta vão ser gastos na forma de trabalho. Vai expandir o gás, certo? É um trabalho positivo? Não foi um trabalho positivo? Então, meu gás vai expandir, certo? O restante, né, que sobrou, é 1,8 vezes 10 a quarta joule, que vão ser usados para aumentar a agitação térmica das minhas moléculas e do gás, portanto, para aumentar a minha energia interna. Ou seja, tanto a minha energia interna quanto o meu trabalho foram positivos, porque eu recebi uma quantidade de calor e eu expandi o meu gás. Então, eu utilizei parte do meu calor para fazer o trabalho, certo? E o restante para aumentar a temperatura, já que a variação da energia interna, ΔU, depende da temperatura, lembra? Então, para aumentar a temperatura, também aumentei essa minha energia interna. Perfeito? É isso, galera. Muito importante esse pontinho aqui. O exercício 4, ele fala que numa transformação isotérmica, ou seja, a variação da temperatura não tem, ela é constante a temperatura de um gás ideal, e o produto P vezes V, ou seja, a pressão vezes o volume, também é constante. Vale 33.240 joules. A constante do gás perfeito é R igual a 8,31 joule mol vezes Kelvin. O número de mols do gás é 5. Então, ele me deu o número de mols, me deu a constante, coloquei uma transformação isotérmica e me deu o produto P vezes V. Perfeito. E uma informação importante a mais que ele falou que durante o processo o gás vai receber do meio externo 2.000 joules de calor. Determine se o gás está sofrendo expansão ou compressão, qual a temperatura do processo, variação da energia interna e o trabalho realizado. Vamos começar. Letra A.
O gás vai sofrer expansão ou compressão? Bom, para responder essa pergunta, uma coisa muito importante que o enunciado dá para a gente é essa última parte. O gás recebe do meio externo uma quantidade de calor. Ou seja, esse aqui é o ponto-chave para a gente saber se o gás está sofrendo uma expansão ou uma compressão. Lembra-se na aula nossa? Quando o gás está recebendo calor, ele vai realizar trabalho sobre o meio externo. Ou seja, eu estou recebendo calor, então eu vou tecnicamente expandir, né? Eu vou realizar trabalho sobre o meio externo. Portanto, ele vai se expandir, certo? Está recebendo calor. Logo, o processo em questão é uma expansão isotérmica. Então, se eu estou recebendo calor, meu gás está recebendo uma quantidade de calor, ele vai realizar um trabalho sobre o meio externo, certo? Ele vai se expandir. Lembra da minha cúpula lá, do meu vidrinho? Onde quando eu estou recebendo uma quantidade de calor, o gás vai expandir, então o êmbolo vai para cima. E com isso eu posso falar que é uma expansão isotérmica. Perfeito? Beleza, galera. Letra B. A temperatura do processo. Bom, ele me deu PV. É constante, né? Ele não me deu nem qual que é a pressão, nem qual o volume. Mas ele já me deu o valor, PV, certo? E qual fórmula que eu tenho PV? É aquela PV igual a nRT, certo? Se eu tenho o número de mols e eu também tenho a minha constante universal, gases perfeitos, o que eu faço? Uso a equação de Clapeyron. Então, PV nRT. Vou substituir os valores, 33.240 vezes 5, vezes 8,31, vezes a temperatura. Fazendo os devidos cálculos, chega a uma temperatura de 800 Kelvin. Então, é essa a minha temperatura do meu exercício. Beleza? Letra C. A variação da energia interna. Para responder essa pergunta, a gente volta no enunciado. Olha, lembra que o professor ensinou uma coisa muito importante? Que eu lembro que o trabalho vai depender da minha variação do meu volume, certo? Então, se eu tenho a variação do meu volume, eu vou ter trabalho. Se eu não tenho, eu não tenho trabalho. E a minha energia interna? Que grandeza ela depende? Olha, ela depende da temperatura, né? Aquela 3 meias de NR delta T. Aí, a gente vem aqui em cima de novo. E olha, a primeira linha. Uma transformação isotérmica. Opa! Isotérmica significa que eu não tenho a minha variação de temperatura foi zero. Eu não tenho variação de temperatura no meu sistema. Se eu não tenho a variação de temperatura no meu sistema, eu, consequentemente, não vou ter, não tenho variação na minha energia interna, não tenho minha energia interna, certo? Porque numa transformação isotérmica, não está havendo, né? Aí faltou estar, desculpa aqui, galera. Não está havendo variação da temperatura. Então, é nula a variação da minha energia interna, de acordo com a lei de Joule. Então, a gente tem que, como o ΔT meu é zero, o ΔU ele também vai ser zero, certo? Porque o meu ΔU depende da minha temperatura. Se eu não tenho minha variação na minha temperatura, meu ΔU ele é zero. Perfeito? Para finalizar, letra D. O trabalho realizado na transformação. Bom, o trabalho realizado, o que a gente vai fazer? Como o gás vai receber 200 Joule de calor, pela lei da termodinâmica, a gente vai aplicar a fórmula, né? ΔU igual a Q menos trabalho. Como meu ΔU é zero, a minha quantidade de calor, passo para cá, vai ser igual ao meu trabalho. Logo, a minha quantidade de calor que eu estou recebendo vai ser convertida totalmente em trabalho. Ou seja, o meu trabalho vai valer 2.000 joules. Perfeito, galera? Então, essa é a minha explicação do exercício 4, primeira parte do vídeo, e a segunda parte fica logo adiante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E logo mais assista a segunda parte que eu vou fazer daqui a pouquinho. Beleza, gente?
É nóis!